Boa noite, aqui quem vos fala é a pastora Francisca Rosa, amém? Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho acerca de Josué, tá? Esta palavra encontra-se em Josué, capítulo de número 1, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Amém? Aqui no versículo 6 ele diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido aonde quer que andares. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será abençoado. Não fui eu quem te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que andares. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus. Engrandecido seja nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, quando ele esteve ali naquele deserto, ele tinha, assim como Elias, como Eliseu, tinha o seu ajudante, o seu Geazi, Moisés tinha também o seu, tá? O seu ajudante, o seu auxiliar, o seu Geazi, que era justamente Josué. E interessante que quando você fica junto com uma pessoa, grudada com uma pessoa inteligente, quando você é interessado em aprender, você vai absorvendo tudo aquilo que a pessoa está fazendo, está passando para você, vai armazenando, porque no futuro vai ser bom para você. E assim, ele estava ali grudadinho no Moisés. Até quando Moisés foi para as nuvens, para o monte, ele também foi, juntamente com Moisés, entraram lá, na presença do Senhor, certo? Somente ele foi, porque ele era o ajudante, o auxiliar, o Geazi de Moisés, certo? Então ele passou esses anos todos aprendendo sobre a lei de Deus, aprendendo sobre todo aquele povo de Israel, assistindo às reclamações daquele povo. Enfim, ele era uma pessoa que estava lado a lado com Moisés. E tudo aquilo que Moisés fazia, ele participava. E, logicamente, que Moisés, vendo que ele era uma pessoa interessada em aprender, e o Senhor Deus também sabendo que ele era uma pessoa interessada em aprender, Quando houve aquele problema todo, que Moisés, ao invés de tocar na rocha, ele feriu a rocha. Deus ficou muito triste, porque a rocha simbolizava a Cristo. E ele disse que Moisés, ele não iria entrar na terra prometida, mas que Josué seria o antecessor, Falei certo, pessoal? Por favor, me perdoe, tá? De Moisés, tá? É sucessor, Sucessor de Moisés, tá? E aí, gente, Moisés começou então a preparar cada dia mais, a ensinar cada dia mais, e Josué sempre aprendendo, porque o aprender, gente, não tem preço. Nós aprendemos a todo instante com todas as pessoas. E ali, gente, chegou o dia em que Moisés partiu para a glória, Todos nós sabemos que Deus o levou lá no monte, mostrou para ele Canaã, E ali o chão se abriu e ele entrou, certo? A partir daquele momento, então, Moisés não existia mais. Mas o seu sucessor
estava ali presente. Ele foi designado por Deus e preparado por Moisés. Portanto, muitas vezes a pessoa reclama, entendeu? Do pastor. Acha que o pastor é muito exigente, né? Não quer ser submisso. Muitas vezes não quer aprender. Mas é aprendendo que você chega em algum lugar. Não é verdade? Todos nós precisamos passar por um aprendizado em toda a nossa vida. Nós vamos para a escola aprender o beabá, depois a gente vai melhorando, a gente vai lá para o fundamental, depois a gente vai lá para o ensino médio, tá? E muitas vezes vamos à faculdade, não é verdade? Sempre aprendendo, sempre aprendendo. E muitas vezes em sala de aula, aprendendo com os próprios alunos. Então a nossa vida é um verdadeiro aprendizado sempre. O Senhor Deus fala assim, eu não chamei os capacitados, eu capacito aqueles que são. Amém? Louvado seja Deus. E Josué, minha gente, ele estava ali no meio daquele povo, lógico. Ele viveu anos e anos e anos no meio daquele povo. Mas para ele era uma coisa agora diferente. Ele era o sucessor de Moisés. Então, ele iria cuidar daquele povo como Moisés cuidava. Ele passou anos e anos e anos aprendendo e ele sabia exatamente o que fazer. Mas, gente, aquele calafrio que dá na gente, aquele friozinho na barriga, né? Muitas vezes quando nós vamos pregar, né? Muitas vezes quando nós vamos, assim, numa conferência, todo mundo passa por isso, né? E aí, gente, chegou o dia de finalmente o Senhor Deus falar para Josué. Josué, tá na hora, meu filho, de você conduzir esse povo. Olha, assim como eu fui com Moisés, eu estou sendo contigo, glória. Assim como fui com Moisés, eu estou sendo contigo. Seja forte, seja corajoso e conduza este povo até a terra prometida. Porque do jeito que fui com Moisés, eu vou ser com você também. Confia em mim. Então, minha gente, é muito, muito fácil confiar em Deus, tá? Quando Ele te escolhe para fazer alguma coisa. Então você não pode temer o que vem pela frente. Você tem que acreditar que aquele que te colocou sabe que você está capacitado para fazer. Mas faça com muito amor, com muito carinho, com prudência. Porque Ele foi prudente. Ele teve amor, teve carinho. E Ele cuidou daquele povo. Da mesma maneira que Moisés cuidou, Ele também cuidou. Certo? Então, gente, é um aprendizado, tá? É sermos auxiliar, muitas vezes, de um pastor, de um professor, sei lá, de alguma coisa, ser às vezes um auxiliar, tá? Tem que despertar em nós uma empresa, nós queremos crescer na empresa. Então, nós precisamos aprender. Estamos na igreja, queremos crescer, queremos ser trabalhador, depois queremos ser diácono, diaconisa, depois queremos ser missionário, missionária, depois queremos ser evangelista, depois nós queremos ser presbítero, depois nós queremos ser pastor, né? Apóstolo. Isso tudo, gente, muitas vezes leva tempo e dedicação. E também lutas e sofrimentos. Mas que a gente possa, assim como Geazi, Josué, que esteve lado a lado com Moisés, pacientemente, anos e anos e anos a fundo aprendendo, nós possamos também aprender cada dia mais, através das pessoas as quais estão à nossa frente, através das pessoas, né, que estão com um cargo acima de nós. Aprender nunca é demais. Porque quanto mais você aprender, mais você vai ter que ensinar. Amém, minha gente? Que Deus possa abençoar esta palavra, que ela possa trabalhar na sua vida, que você seja uma pessoa humilde, obediente, temente a Deus,
Porque os soberbos, os arrogantes, né? Os orgulhosos, esses pensam que sabem alguma coisa. Mas quem sabe mesmo é aquele que se coloca na torre de vigilância, que procura ser humilde, obediente, tolerante. Então que sejamos como foi Josué, para que possamos aprender e quiçá um dia, né? Quem sabe? Deus sabe todas as coisas. Termos, né, um grande rebanho nas nossas mãos, né? Assim como teve Josué, o povo de Israel. Amém, gente? Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos. Meu nome é pastora Francisca Rosa. Amém? Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente?